Fala, galera do mundo das lutas! Você está na 17ª edição do podcast MMA Ganhador. Eu sou o Coutinho e antes de começar o programa desta semana eu lembro a vocês que você pode assinar o nosso programa através de Android, iTunes e Podflix. Só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Semana agitada, semana de super luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Quem vai nos ajudar nessa semana a comentar a grande expectativa que cerca essa super luta improvável e histórica entre Floyd Mayweather e Conor McGregor é o Marcel Alcântara. Ele é editor e sócio da AG Fight, já participou com a gente aqui em um dos primeiros episódios do nosso podcast e está retornando agora para falar sobre essa grande super luta. Tudo bem, Marcel? Tudo bom, Coutinho? Prazer novamente estar aqui com você. Vamos falar aí dessa, que nem você disse, improvável e enorme luta, né, que a gente vai ver nesse sábado, e a gente tem bastante assunto, com certeza. É um prazer estar aqui de volta. Antes da gente entrar nesse assunto, foi anunciado pelo UFC oficialmente o retorno do dragão Lyoto Machida. Lyoto Machida vai fazer a luta principal do UFC São Paulo, que acontece no dia 28 de outubro, contra o Derek Bronson. Queria saber se te surpreendeu. Eu sempre tive a expectativa de que o Lyoto fosse pintar nesse card, né? Não sei se é o nome mais indicado, né? Porque eu acho que para um evento no Brasil merecia talvez um nome, sei lá, de repente o José Aldo, ou quem sabe até Cyborg, para dar uma prestigiada, né, no card nacional. Mas o Lyoto eu acho que até meio que funcionou, né? O que você achou do nome dele? Como você falou, Coutinho, eu também, até pela suspensão do Lyoto, que acaba agora, né? Que no comecinho de outubro acaba a suspensão dele por doping e tudo mais, seria o card perfeito, seria o momento perfeito para trazer de volta o Lyoto no cenário do UFC. Com certeza o nome dele no UFC São Paulo era algo que também passava pela cabeça da gente que estaria lá. Se era o nome principal, eu tenho minhas dúvidas, né? Ele há muito tempo parado, não vem de uma excelente sequência, ficou bastante afastado até da mídia, né? A gente não via o Lyoto mais indo a programas de TV, aparecendo em algum tipo de, até matérias, enfim, o Lyoto ficou afastado. De fato, ele ficou esses 18 meses, acho que ele tirou pra si, pra poder trabalhar mais do lado pessoal, até das redes sociais ele também não mexia muito nas redes sociais, enfim. É um nome que estava um pouco afastado, mas é um nome grande. O Lyoto Machida, MMA brasileiro, né? Ele ainda vive de nomes do passado, né? A gente vê, vira e mexe, Vitor Belfort liderando o card aqui no Brasil, a gente sempre vive ainda do Anderson Silva, enfim, são grandes nomes que não saem do imaginário dos fãs brasileiros e precisam desses nomes. Como você falou, José Aldo seria para mim a principal e melhor opção para São Paulo, mas nem sei se o José Aldo estaria disposto a lutar agora, já depois de ter perdido recentemente pro Max Holloway aí no Rio de Janeiro. Então, das opções, tem o Glover Teixeira, né, como main event nesse card, que também é um bom lutador, mas que não chega a atrair tanto. Então, acho que das opções, o Lyoto Machida é um nome conhecido e com certeza vai ser interessante ver ele voltando, como ele volta dessa suspensão, desse longo período parado, pra gente saber se ainda tem algumas cartas na manga pro restante da carreira dele. Em relação ao adversário dele, ele vai enfrentar o Derek Bronson, né? Derek Bronson, pra quem tá ouvindo a gente e não se lembra, ele enfrentou o Anderson Silva em fevereiro, fez uma luta ali apertada, né? O Anderson levou, mas foi uma decisão apertada, depois ele nocauteou o Daniel Kelly. É um lutador ali, vamos dizer assim, meio que regular, é um top 10 da categoria dos médios, mas não é um nome tão expressivo assim. Mas o que você achou do casamento dele com o Lyoto? É um adversário interessante pro retorno do Lyoto? Você acha que o Lyoto já devia ter voltado contra alguém mais de cima pra já pegar o ritmo? O que você acha desse casamento? Eu acho que é bom pro Lyoto, na verdade. Como você disse, é um lutador mediano ali, top 10, e que sempre quando vai dar um passo a mais, vai de repente ter a oportunidade de chegar um pouco mais acima, ele escorrega. Foi assim quando enfrentou o Anderson Silva, apesar de ser um resultado polêmico, até não vi de fato o Anderson Silva vencendo muito aquela luta, não sei, né? Muita gente contestou aquela vitória, mas enfim, deixou nas mãos dos jurados e é isso. Perdeu pro Anderson Silva, já perdeu pro Robert Whittaker, perdeu pro Yoel Romero, ou seja, quando ele enfrentou grandes nomes da categoria, ele perdeu. Quando enfrentou nomes não tão conhecidos, ou então que figura também ali, nomes que figuram no mesmo patamar dele, ele acabou vencendo, como venceu o Dan Kelly com um nocaute, belo nocaute, né, dando o primeiro round, mas também o Dan Kelly é um lutador já mais velho, enfim, que tá buscando o espaço dele, então acho que o Lyoto Machida acaba funcionando. Derek Bronson está enfrentando novamente um grande nome, talvez ele tropece novamente, então acaba
sendo favorável pro Lyoto. Vamos ver como vai se desenrolar essa luta. As duas lutas oficialmente anunciadas foram essa luta do Lyoto com o Derek Bronson e a luta do Glover Teixeira contra o Misha Cirkunov. O que, na minha opinião, meio que sinaliza que a gente não pode esperar tanta coisa assim do card, né? Se a luta principal e o Common Event são o Lyoto e o Glover, não sei se a gente vai ver grandes nomes assim complementando o card. Você acha que é mais ou menos por aí? Você acha que realmente esse evento vai ser um evento um pouco menos expressivo? Ou dá pra esperar alguma surpresa nesse evento? Ah, não, com certeza. Se a principal é o Lyoto e se o Common é o Glover, nomes menores virão, né, abaixo deles. Então, é um card mais pra compor ali a ideia do UFC de fazer os 3 cards brasileiros, né, do ano. Já teve um grande no Rio de Janeiro, numerado no Rio de Janeiro. Aí vem pra São Paulo pra compor elenco, né, pra poder... Cumprir tabela. Né? Cumprir tabela. Pra botar os brasileiros pra lutar também, né, porque com certeza vai ser um card repleto de brasileiros e pra poder fomentar aqui o mercado brasileiro, que ainda é muito importante pro UFC. Então vai ser, acho que é mais essa ideia do UFC trazendo esse card aqui pra São Paulo. Também é uma cidade importante no MMA brasileiro. Então agora vamos ao que interessa, porque não se fala em outra coisa nessa semana. Semana de May-Mac, super luta entre Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor acontece neste sábado em Las Vegas. Para começar, eu queria saber de você. A gente ouve essas provocações quando ainda estava em estágio embrionário entre Conor McGregor e o Floyd Mayweather já, sei lá, eu acho que tem mais de um ano e meio. Eu, inclusive, estava vendo a entrevista que originou a primeira vez que o assunto foi falado, comentado pelo Conor sobre uma possível luta contra o Mayweather. Tem 2 anos, foi antes mesmo dele enfrentar o Chad Mendes. Então, assim, depois de tanto tempo, a gente, enfim, está a dias, a horas de ver esses 2 caras frente a frente para uma luta. Para você ainda soa como surreal ou você acha que já dá para sentir que realmente tá acontecendo, realmente se tornou realidade essa luta tão provável, né? Não, se tornou realidade e eu até tenho muita curiosidade em ver essa entrevista, que eu não me lembro da primeira vez que eles conversaram, que eles falaram sobre, que o McGregor falou sobre isso. Né? Foi no programa do Conan O'Brien, talk show americano, que antes de enfrentar o Chad Mendes, ele perguntou, inclusive em um dos trailers desse May-Mac, tem essa entrevista, depois eu vou te passar, mas ele pergunta pro McGregor se ele enfrentaria o Mayweather em um ringue, e a resposta do Conor foi, se você tá perguntando se eu gostaria de dançar num ringue por 180 milhões de dólares, é claro que eu lutaria com ele. E eu acho que foi a primeira vez que o assunto foi jogado no ar, e a partir daí começou aquela coisa de especulação, um fala do outro, até se tornar realidade. Acho até que a partir daí começou o show do Conor McGregor, né? Porque o McGregor começou a fomentar uma luta que não existia. Começou a dar voz a uma rivalidade que ele tirou do nada, né? Que surgiu nessa entrevista, mas que ele começou a falar do Floyd Mayweather, que já sempre foi, né? E naquela época já era um enorme no mundo do boxe. E o Mayweather praticamente não sabia quem era o McGregor. Até eu lembro que no começo da rivalidade, né? No começo das declarações, o Mayweather tratava o McGregor, às vezes nem falava o nome do McGregor, né? Falava esse cara aí, não chegava a saber quem era o McGregor. E o McGregor falando muito da característica dele, né, de falar muito, e principalmente também mostrando dentro do octógono, trazendo bons resultados, assombrando o mundo com aquela vitória em cima do José Aldo, ele foi mostrando capacidade para, enfim, chegar a um ponto, digamos, passível de acontecer essa luta, que é o que a gente está vendo agora, a realidade que a gente vai ver agora, sábado, contra o Floyd Mayweather, envolvendo milhões de dólares, o mundo da luta muito interessado nisso, né? Até começa a ver uma certa rivalidade entre boxe e MMA, né? Os pugilistas defendem muito o Floyd Mayweather e os lutadores de MMA até gostariam de ver, eu vejo alguns falando isso, que até gostariam de ver uma vitória do McGregor para poder mostrar um pouco que o MMA realmente é um esporte completo que pode caminhar em todas as áreas, e aí virou essa coisa enorme que a gente tá vendo que vai se desenrolar no sábado. Então, a partir dali acho que começou o show do Conor McGregor. Exatamente. E o Marcel, é engraçado, né? Porque eu penso às vezes como definir essa luta. Eu já aceito na minha cabeça, a minha opinião é essa. Essa é a maior luta de todos os tempos. E quando eu digo maior, não necessariamente será a melhor. Eu digo maior porque na magnitude, são 2 astros de 2 modalidades diferentes, as 2 maiores modalidades do mundo das lutas, o MMA e o boxe. O Conor McGregor e o Floyd Mayweather são caras muito populares no mundo inteiro, não só no mundo dos esportes, eles transcendem a esfera esportiva. Então eu tenho pra mim, a minha definição é de que essa é a maior luta de todos os tempos. E aí eu tô falando de tamanho, de repercussão, de faturamento, de tudo. Agora, se vai se tornar, de fato, a melhor luta de todos os tempos, a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer dentro do ringue. Mas eu queria saber de você, como é que você consegue definir essa luta, entre tantos adjetivos que a gente pode encontrar pra isso? Com certeza. Sim, ela tem esse aspecto de grandiosa por ter
de um lado, um cara que pode ser considerado como um dos melhores pugilistas do mundo, e alguns chamam ele de melhor pugilista do século XXI, e do outro, um cara que movimenta e que levou o MMA a outro patamar, né? E um rei da mídia. Então a gente vê essa luta, eu não sei, eu acho que até mesmo leigos do esporte, ou pessoas que não acompanham o mundo das lutas, conversam, né, e vêm perguntar pra gente, como a gente convive muito com isso, trabalha com isso, vem perguntar, e essa luta aí, você acha que dá mesmo? Não dá, né? Não dá pro McGregor, não dá, fica naquele palpite todo. Transcende apenas aos que gostam do esporte, do mundo das lutas, né? Então ela ganha esse nível de magnitude acima de qualquer outra que já teve, até por ser um lutador que nunca lutou profissionalmente boxe e vai lá fazer 12 rounds com um dos principais boxeadores pugilistas do mundo, né? Eu entendi o seu ponto, mas eu não acho que ela vai ser a melhor luta do mundo, até porque dentro do ringue ela pode se tornar uma grande piada, né? A gente corre o risco de repente ver uma surpresa enorme, um absurdo, a história ser feita se o Conor McGregor conseguir uma vitória, arrancar uma vitória completamente improvável, mas a tendência é que o Floyd Mayweather faça dessa luta uma exibição mostrando como que é se lutar boxe, como é tão diferente de um atleta que não é preparado para isso chegar lá e tentar a sorte. Eu acho até que a intenção dele talvez seja desconcertar o Conor, mandar o recado mesmo, entendeu? O cara me tirou da aposentadoria, eu vou ficar muito mais rico do que eu já era e ainda vou dar uma lição nele que ele tem que ficar no lugar dele. Eu acho que, por mais que ele diga que quer chegar lá e nocautear, passar por cima, eu tenho pra mim que eu acho que essa luta vai durar 12 rounds, se o Mayweather adotar essa postura de desconcertar e humilhar. Porque eu acho que 12 rounds atacando o McGregor, tirando ele pra nada, eu acho que é muito mais humilhante do que um nocaute rápido, que pode dar margem pra dúvida, talvez uma revanche, enfim. A gente que trabalha com isso sabe que isso é possível, né? E a tendência com o caminhar dos rounds é cada vez mais ficar favorável ao Floyd Mayweather, né? Porque ele já está acostumado a lutar 12 rounds, e até as lutas dele, muitas delas vão para decisão em 12 rounds. É um cara que já luta há muito tempo, luta desde criança ele treina, boxe, enfim, está muito acostumado. E o McGregor está acostumado a fazer lutas de 3 rounds, quando muito, às vezes 5 rounds, mas ele tem uma característica também nocauteadora, né? Então ele acaba lutando muito menos do que isso. E lutar boxe durante 12 rounds, para um cara que é profissional de boxe, ele começa a lutar com 4 rounds, ele vai para 8, ele vai para 10, até chegar aos 12, né? A gente vê o Esquiva Falcão, que ainda não luta nem 10 rounds. O Esquiva Falcão, que é medalhista olímpico pelo Brasil, uma das maiores promessas, ainda não luta nem 10 rounds. Então, para chegar lá, existe todo um processo. E o McGregor já vai pegar a primeira luta dele profissional e já vai lutar 12 rounds. Então, a tendência que aconteça, se os rounds forem passando, é que o Floyd Mayweather passe, então, a simplesmente tomar conta de tudo que ele está fazendo ali e dar uma aula realmente no McGregor. Mas a gente vai ver só isso aí no sábado. Exatamente. Agora eu queria saber o que a gente pode esperar antes de falar da luta da semana, porque a gente sabe que a gente há pouco tempo atrás, há um mês atrás, né, a gente teve a turnê mundial. O Floyd Mayweather e o Conor McGregor passaram por 4 cidades em 3 países diferentes e foi aquela zona, foi uma semana louca, insana, muita provocação, muita bizarrice principalmente, ofensas, dinheiro pro alto, roupas chamativas, enfim, teve de tudo. Acusações de racismo. Baixo nível nas provocações. O que a gente pode esperar para essa semana? Você acha que talvez os ânimos vão se acalmar ou pelo contrário, agora é que vai ficar pior do que já foi demonstrado na turnê? Difícil crer que os ânimos vão se acalmar assim a ponto deles ficarem mais focados na luta. Não sei, realmente, mas eu acho que a tendência é o nível continuar do que a gente viu no World Tour lá deles, né? Na passagem deles pelas cidades aí ao redor do mundo para divulgar a luta. Eu acho que a tendência é manter assim. O Conor McGregor gosta desse estilo marrento, o Floyd Mayweather não fica muito para trás. Então eu acho que a tendência é continuar assim, né? O Mayweather já disse que vai passar a semana dele na casa de strip que ele tem lá em Vegas,
simplesmente não tá curtindo, né? E, enfim, fazendo a dele ali e depois vai para os compromissos, obviamente. Mas eu acho que a tendência é manter o nível de provocação e de aquecimento para a luta, né? Para as pessoas ainda ficarem mais empolgadas para assistirem, afinal de contas, elas precisam, a gente precisa disso, né? Eles estão ganhando milhões, a gente precisa ver pelo menos alguma coisa divertida lá. Exatamente, até porque são dois caras que, além de serem mestres desse jogo mental, né? E eu acho que o fato de serem dois caras craques nesse âmbito da luta, eu acho que eles sabem que nenhum dos dois talvez esteja a essa altura abalado psicologicamente, então meio que uma última chance de mexer com a cabeça do rival. E o outro aspecto é exatamente esse, como você comentou, eles querem vender pay-per-view, eles querem fazer dinheiro, então é uma chance de turbinar ainda mais a expectativa, que já é grande. Na minha opinião, eu acho que vai passar dos 5 milhões de vendas, das 5 milhões de vendas de pay-per-view. Você acha que vai chegar nesse número também? É difícil a gente mensurar agora, né? Mas a tendência é que seja um número exorbitante. E sim, o Dana White, né, já havia falado que ele acredita que vai passar esse número. Enfim, as apostas estão para que passe desse número. Inclusive tem o lance das casas de aposta, né? Hoje até eu vi uma matéria de que Conor McGregor está recebendo, as apostas na vitória do Conor McGregor estão recebendo 95% daquelas pessoas que apostam estão apostando na vitória do Conor McGregor, e apenas 5% no Floyd Mayweather, porque acho que as pessoas pensam que o McGregor tem uma chance mínima e aí de repente decide investir algum dinheiro ali na vitória do McGregor para tentar ganhar um retorno melhor, né? O Conor é um fenômeno nesse sentido também. Eu já não sei se... Acho que isso também ajuda a explicar. Mas o Conor, ele é um fenômeno do convencimento. Eu escrevi um artigo na semana passada no Oddshark sobre o crescimento do Conor nas casas de apostas. Ele, em março, antes da luta ser anunciada, ser oficializada, a vitória do Conor pagava 650% de lucro. E hoje ela paga 300%. Ou seja, quanto mais perto a luta chega, menos o McGregor se torna azarão. Então ele vai cada vez mais chegando perto ali do Mayweather nos odds. E talvez até por isso que você citou, que é um número interessante, né? Que, tipo, talvez quanto mais gente apostando no cara, menor o odd a favor dele. Enfim, o que é extraordinário. E a confiança também, né? Ele tem uma confiança enorme, muito grande. Ele passa uma confiança enorme. Ele fica com esse lance de prever o que ele vai fazer, quando ele vai nocautear. Falou já que vai nocautear em 4 rounds. De repente pode ser até em 2. O treinador dele diz que vai nocautear em 6. Enfim, ele passa uma confiança muito grande. E no passado ele já cumpriu o que ele falou, né? Ele já passou previsões e acabou fazendo isso dentro do cage. Isso é que é mais sinistro, né? Porque quando a gente pensa assim, pô, dessa vez não tem como, cara. Esse cara não vai levar. Mas aí você para e pensa, caralho, mas e se ele tiver certo de novo? Pô, não é possível. E eu acho que de tanto ele já ter provado, quebrado a banca, ter provado que ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele fala, eu acho que a pessoa até pensa 2 vezes. Eu sou um exemplo claro desse, porque eu já não aposto mais contra ele. Eu acho que diante de toda a confiança, lógico, a gente tá falando de luta, é lógico que o Floyd Mayweather é completamente favorito, mas a gente tem que considerar um mínimo que tudo pode acontecer se tratando desse cara, né? Somos dois porque eu também tava comentando com o Diego, meu sócio, né, o Diego Ribas, que mora lá em Las Vegas, estará na luta. Falei, eu vou colocar, meio que brincando, mas falei, eu vou colocar $100 no McGregor, porque ele vai levar alguma coisa, sei lá, mas é isso, ele tem esse poder de, pô, já fez tanto, já tantas vezes eu já achei que era impossível o que ele falou e ele fez, então dá pra não duvidar menos dessa vez. Exatamente, cara, o que é mais espetacular que eu tenho visto também nas casas de apostas é que no Boombet, por exemplo, se você for lá, existem mais de 120 formas de apostar nessa luta. Isso é inacreditável. Tem apostas, inclusive, muito bem humoradas. Por exemplo, você pode apostar em qual dos 2 lutadores vai ter mais gente na entrada, se o Lil Wayne vai estar usando camisa quando ele entrar com o Floyd Mayweather, se o Conor McGregor vai aplicar um chute. Então, assim, tem várias apostas assim muito loucas que dá pra você perder horas ali escolhendo e fazendo
uma aposta especial. Mas agora eu queria aproveitar e saber o que você espera em relação às encaradas, né? A gente vai ter aí a programação da semana. Eu imagino, eu não sei exatamente a programação oficial, mas eu imagino que pelo menos 2 encaradas a gente vai ver, né? Que eu acho que vai ter pelo menos uma coletiva de imprensa e depois tem a pesagem oficial. O que dá pra gente esperar dessas encaradas? Mais do mesmo? Eu tinha até aqui no meu e-mail, mas agora eu não tô achando mais a programação, né? Mas é difícil, a gente não sabe exatamente porque o box segue uma linha, né, de apresentação e de programação semanal e o UFC segue outra, mas os dois estão juntos nessa programação. Se acontecerem essas 2 encaradas, eu acho que a gente vai ver mais do mesmo. Acho que os dois vão ficar lá frente a frente falando um pro outro e prometendo coisas. Em algumas das encaradas a gente viu o McGregor falando mais do que o Mayweather na hora da encarada. Em outras os dois falaram bastante ali, enfim, xingando às vezes e prometendo acabar com o outro em tantos rounds, ou enfim. Acho que a gente não vai fugir muito do mesmo padrão que a gente já viu no World Tour aí do mês passado. Então, mas com certeza vai ser divertido assistir novamente essas encaradas. Eu acho que vai ser bem bacana a gente poder de novo ver os dois frente a frente e ver o Dana White ali se desesperando para tentar afastar os dois. Para que o Conor não toque, né, o Mayweather, senão todo mundo perde dinheiro. O Floyd chegou a citar que eu não sei se eu entendi bem isso não, mas ele chegou a citar que o Conor poderia perder 90% da bolsa se... Pô, será isso tudo, cara? Ele falou que ele acha que é 90% da bolsa se o Conor, na verdade, durante a luta, aplicar algum tipo de chute ou golpe de MMA, de repente, sei lá, se ele vai pra baixo, sabe? Uma cotovelada. Uma cotovelada, enfim. Se durante a luta ele aplicar algum golpe que fuja das regras do boxe, ele pode, pelo menos o que o Mayweather disse, né, que em contrato ele pode até perder 90% da bolsa que ele vai ganhar. Lembrando que o Floyd Mayweather pode até ter um certo trauma, porque na luta dele contra o Vitor Ortiz, ele levou uma cabeçada. Depois ele deu o troco, né? Ele acabou nocauteando o Vitor Ortiz de uma forma bem polêmica. Dentro das regras foi até aceitável, mas foi estranho, porque o Vitor Ortiz foi pedir desculpa, mas o árbitro deu o sinal da luta. O Vitor Ortiz continuou pedindo desculpa, o Floyd foi lá e acertou um direto que derrubou, deu um nocaute e acabou com a luta. Talvez tenha até um trauma. Mas eu duvido muito, eu acho muito difícil o McGregor fazer alguma loucura desse tipo, mesmo se ele estiver apanhando, tomando um passeio. Você acha que existe alguma chance? Não, conscientemente não existe essa chance, mas às vezes no instinto, né, ele tá acostumado a lutar MMA, então ele tá acostumado ali no meio de uma trocação, sobrar um pé, sobrar um cotovelo, enfim. Então de repente no instinto de lutar MMA, que é o que ele mais faz, né, que ele sempre fez na vida inteira, eu acho que pode ser que exista a possibilidade dele de repente aplicar um golpe legal. Eu acho que existe essa possibilidade sim. Agora, Vera, hein? Quero saber o seu palpite pra luta. O que você espera que aconteça nesse sábado dentro do ringue com Floyd Mayweather e Conor McGregor? Eu já cheguei a pensar que o Floyd Mayweather podia nocautear logo sem grande dificuldade no começo, mas agora eu tendo a achar que essa luta dura um pouco mais. O Floyd Mayweather tem um estilo de jogo, estilo de lutar extremamente complicado para qualquer adversário que vai lutar contra ele. Ninguém acha no ringue. Ele tem um dado que nunca nenhum árbitro, nunca nenhum juiz abriu contagem para o Floyd Mayweather na sua carreira. E ele foi atingido coisa de menos de 10 vezes, atingido forte, né? Atingido um golpe significante, contundente, menos de 10 vezes na carreira. Então, quer dizer, é muito complicado o jogo dele de defesa, de esquiva, de movimentação dentro do ringue, é muito difícil de você achar o Floyd Mayweather. Então, mesmo com o McGregor tendo um estilo diferente por vir do MMA, até mesmo no MMA ele tem um estilo diferente de se posicionar, de movimentar as pernas e tudo mais, a guarda dele, mas mesmo assim vai ser complicadíssimo dele achar o Floyd Mayweather. Então, ainda acredito no nocaute. Acredito que a luta vai durar um pouco mais, e quando o McGregor começar a cansar lá pro 8º, 9º, 10º round, aí pode vir o nocaute do Floyd Mayweather, que não tem o poder de punch como o McGregor tem,
e isso facilita o lance daquelas luvas, né? Que a luva agora, ao invés de ser de 10 onças, vai ser de 8 onças. É uma luva menor, que o impacto é maior, e aí teoricamente facilita o lutador que tem o punch mais forte como o McGregor, mas mesmo assim eu aposto isso, então vou fazer para você aqui. Floyd Mayweather, 9º round, 1 minuto e 26. Olha aí, tá anotado. Se o Marcel acertar, vai voltar aqui no programa pra passar pra gente qual o segredo pra acertar essa. Ó, eu não vou mudar o meu palpite. Eu já escrevi no Oddshark que eu acredito na vitória do Conor McGregor. Isso não significa que eu vou colocar dinheiro no Conor McGregor, né? Porque a missão é complicadíssima. Mas eu acho o seguinte, até pelo que você falou, engraçado. Eu duvido bastante que o Floyd Mayweather nocauteie o Conor McGregor. Se isso acontecer, eu acho que vai ser por golpe no corpo, porque o Conor também, eu acho que ele tem um queixo muito, muito duro, né? Mas realmente, essa coisa do preparo físico, do desempenho ao longo dos rounds, eu acho que faz bastante diferença. E o Floyd também, eu acho que as pessoas nem sempre entendem, mas o fato do cara às vezes fazer essas lutas de 12 rounds, fazer as lutas dominantes, decisão, é porque o Floyd... acho que ele é um cara que faz uma leitura muito boa do rival. O Conor também faz isso muito bem. Só que acho que o Floyd vai ter um pouco mais de calma para fazer isso. Eu acho que a chance do Conor realmente é começar botando pressão, não deixar o Floyd respirar e conseguir confundi-lo ali no início para acertar a cacetada que ele tem na mão. Missão difícil, missão indigesta, mas no final das contas eu acho que todo mundo sai ganhando porque é uma luta muito especial. Por mais louca que pareça, e que né? Por mais loucura que seja essa super luta, para a esportividade não faz tanto sentido, né? Mais nos dias atuais. E convenhamos, é especial, né? Como colocar dois esportes, imagina. Sei lá, não vou falar besteira aqui, mas é como ver dois astros de modalidades diferentes, um contra o outro, em uma modalidade. E tem toda a história também de coragem, de culhão que esses caras estão tendo. Não só o Conor está tendo de encarar o Mayweather num mundo completamente diferente, como o Mayweather também está tendo de colocar o cartel dele em jogo, por mais seguro que ele seja das capacidades dele. Mas você imagina, o cara perde do nada para um campeão, deve ser um estreante que nunca lutou boxe, legado, tudo que ele construiu em 20 anos, é quase colocado no chão. Até pro boxe, né? É um legado que pro boxe seria complicado de lidar com isso. Eu vi uma entrevista do André Berto, foi o último cara que lutou contra o Floyd Mayweather, que ele diz isso, que ele falou, olha, se o Mayweather perder pro McGregor, será ruim não só pro Mayweather, pro legado do Mayweather sim também, mas pro boxe será ruim, porque um cara que nunca lutou boxe na vida tá vindo aqui para bater num dos caras que é um dos melhores, considerado um dos melhores de todos os tempos. Então seria um grande baque pro boxe em si. Mais um, né? Porque já não é o mesmo há muitos anos. Imagina, se acontece isso. Bom, mas então é isso, fechamos a conta. Marcel, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, obrigado por participar mais uma vez do nosso podcast MMA Ganhador, e uma boa luta pra você, uma boa luta pra todos nós nesse sábado, né? Eu que agradeço, Coutinho, estarei lá assistindo, estarei em casa, mas estarei sim acompanhando, assistindo, e muito obrigado novamente por participar, sempre que precisar estamos às ordens, foi um prazer, valeu, cara. Lembrando pra galera que tá ouvindo que a AG Fight vai ter o Diego Ribas, né, direto de Las Vegas fazendo cobertura, tô certo? Estará lá em loco, né? Estará durante essa semana inteira. Inclusive ele está na correria lá de pesagem, de treino aberto, enfim, de todos os eventos coletivos que está acontecendo lá em Las Vegas. E no dia da luta também estará lá, com certeza, Diego Ribas, representante da AG Fight. Então tá aí, pessoal. Esse foi o Marcel Alcântara da AG Fight, que nos ajudou a falar aí sobre tudo que cerca a expectativa para essa super luta que acontece neste sábado em Las Vegas. Eu volto na semana que vem, espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana, da nossa 17ª edição, e eu volto na semana que vem para falar sobre tudo que aconteceu nessa super luta. Até lá!